Vocês ouviram pelo hino, né? E acho que o torcedor do Corinthians, por mais, a gente citou um monte de problema do São Paulo aqui, estrutural. Se a gente for listar os do Corinthians, o programa acaba. Porque vai tomar pelo menos mais uma hora aí pra falar de transfer ban. Até pouco tempo atrás teve impeachment, dívida, SAF, conselho, enfim. Vamos, por enquanto, ficar no campo e bola. Daqui a pouco a gente fala sobre outros problemas. É o seguinte, atuação de gala do Corinthians ontem, né, Everton? Com certeza, dominando o Remo. Em nenhum momento a partida teve ali com um certo perigo por parte da equipe do Remo, que eu ainda até gostei. Por um time que tá ali na vice-lanterna, não vou falar que o jogo do Remo foi dos piores. Era um time que vinha numa crescente no Campeonato Brasileiro. Claro que eu também acho que precisa segurar. Foi o Remo pós-Copa, a gente não sabe. A gente ontem estava debatendo até sobre isso. O quanto essa parada para a Copa, para os times que estavam em ascensão, o caso do Remo, pode ter sido prejudicial. Ainda assim, partidaça do Corinthians. O Corinthians volta da Copa do Mundo. E eu ouvi ontem também muitos amigos empolgadíssimos falando que a Copa do Mundo não acabou. A seleção estava em campo ontem. O Corinthians deu show em Itaquera, viu, Fabiane? Antes de eu ouvir os comentários do Silo e do Agrela por aqui, vamos ouvir o técnico Fernando Diniz. Primeiro tema que ele abordou que eu acho relevante é a questão do gramado. Pra quem não sabe, o estádio do Corinthians ele passou por uma reforma no campo. O campo do Corinthians ele sempre foi uma referência aqui no futebol brasileiro, né? Mas ele precisa ser cuidado vez ou outra pra manter o padrão de qualidade. No primeiro momento, os jogadores sentiram alguma dificuldade nesse campo. A grama estava um pouquinho alta. O Diniz falou que no treinamento que eles fizeram lá na segunda-feira foi motivo de estranheza entre os atletas, mas que com o passar dos jogos esse campo deve melhorar. Agora, o Diniz admitiu essa chateação inicial com as condições de jogo do estádio do Corinthians. Vamos ouvir. O gramado hoje correspondeu bem. Tava na segunda-feira, a gente achou um pouco estranho, estava um pouco mais alto, ainda estava um processo precisava fazer uma descompactação maior do gramado. Eles fizeram e estava em boas condições. Não está ideal, mas a gente acredita que mais alguns jogos que a gente vai jogar aqui, ele vai ficar em condições plenas. Então ele atendeu de maneira satisfatória no jogo de hoje. Em relação ao transfer ban, que eu sei assim, a diretoria está se esforçando ao máximo para poder resolver essa situação. Outro tema que eu queria ouvir o técnico Fernando Diniz falar é sobre a janela de transferências. O Diniz ele deixou muito claro que apesar da necessidade do Corinthians em vender jogadores, o pedido que ele faz ao Marcelo Paz, executivo, e ao Osmar Stabile, presidente, pode vender, mas um só. Não vai desmontar meu time a essa altura não. Vamos ouvir. Eu acho que a gente está muito alinhado. Não? Eu sei que o Corinthians precisa vender alguém. Talvez um jogador que tem que ser um jogador que entre um recurso grande para poder valer a pena. Então eu sempre soube disso. Se a gente pudesse segurar todos, para mim seria ótimo. Mas eu não sei até que ponto o Corinthians vai conseguir. E se tiver que saia apenas um. E se a gente conseguir contratar alguém pontualmente, a diretoria também está se esforçando para fazê-lo. Tá em lua de mel com a torcida do Corinthians, o Fernando Diniz. Um começo que realmente é muito bom. São 17 jogos com 10 vitórias, 5 empates e somente... Aliás, 4 empates e somente 3 derrotas até aqui. Pegou o Corinthians na 16ª colocação, deixa na 7ª. Ô Silo, a gente já viu esse filme com o Diniz várias vezes, né? De chegar, dar uma cara nova, o time encaixar e depois desmoronar tudo, problemas internos de relacionamento, enfim. Você acha que dessa vez pode ser diferente? O torcedor do Corinthians ele pode se empolgar com o Diniz de fato ou tá tudo dentro da normalidade dos trabalhos dele? Eu acho que pode, porque se a gente voltar, quando ele foi apresentado, ele coloca de uma maneira bastante sincera que ele se excedeu em algumas oportunidades. E nós vimos alguns episódios, né? Do Diniz com o Tietê, no São Paulo... E aí escapa o título. Então, ele, como ele é muito intenso, às vezes ele passou um pouco do limite, passou um pouco do ponto e ele entendeu isso. Esse é um aspecto que eu acho que o Diniz amadureceu nesse aspecto desse excesso pontual dele. Uma outra questão é o seguinte, é o lado sentimental. Ele não escondeu de ninguém que ele é Corinthians, que ele sempre foi Corinthians, e isso pesa favoravelmente. Tem né? liga, né? Deu liga. E uma outra questão é que ele deu um padrão de intensidade e ele deu um padrão de estilo de jogo para o time do Corinthians muito rapidamente. A coisa funcionou muito rapidamente.
voando na Libertadores, conseguindo pontos importantes no Campeonato Brasileiro. Essa vitória de ontem, poderia ter tropeçado, o Remo vinha numa ascensão, essa coisa toda, de repente belisca um empate. Ontem o meu palpite era 3-1 para o Corinthians. Por quê? Bateu na trave. Porque o Corinthians foi próximo. Porque o Corinthians, ele tem também um diferencial. Se a gente traçar um paralelo rápido com o São Paulo jogou para 6 mil e poucos torcedores em Bragança Paulista. O Corinthians tinha quantos? 43 mil pagantes. Cara, não é possível que o jogador não perceba isso, não sinta essa diferença, essa energia, e tem essa questão. O Yuri Alberto. Mas o Yuri Alberto perde muito gol, cara. Só perde quem tá ali para fazer. E ele faz. Quando o time precisa, o Caio é um menino muito rápido. A gente não teve o Garro ontem, né? Suspenso. Jogou o Zacarias Labiar, o marroquino. Que se encaixa bem nesse time. Ele se encaixou bem. O pessoal até... eu acho que era ainda com o Dorival. Eu não conheço esse jogador. O Dorival foi muito mal com ele. Eu gosto do Dorival, mas ele foi mal. Não foi legal. Eu não conheço, não fui eu que pedi e não sei o quê. E o menino, o rapaz, quieto, veio, fez o trabalho dele. Se encaixou perfeitamente no esquema do Fernando Diniz, no esquema do time, nessa energia que é jogar no time do Corinthians. Ainda não tem o Memphis, não sabemos se teremos ou não. Vou atualizar daqui a pouco. O Memphis na sequência da temporada, mas de qualquer modo, se não perder, se não desmontar o time, e a gente sabe dessa necessidade que o Corinthians tem, urgente de vender jogadores, se vender um jogador, ainda dá para compor. Se vender 2, já começa a balançar. Se vender 3 jogadores, aí você não pode cobrar diretamente o Fernando Diniz, que está tentando encaixar esse time e está conseguindo até aqui. Ô Agrela, vou na mesma linha da pergunta que eu fiz pro Silo, mas é o seguinte, eu falei um pouco sobre isso no resenha. A vitória do Corinthians é expressiva, a atuação talvez seja até melhor do que o placar em si. O Corinthians jogou muita bola nos 45 minutos iniciais, e aí você tem um lado que fala, Corinthians engrenou, agora vai. E você tem o outro lado que fala, calma lá, era o Remo. Você fica mais pra que lado? Eu acho que o Remo é um time de Série A do Campeonato Brasileiro. Então, a gente tem visto aí muitos times grandes, por exemplo, passando por dificuldades contra os times menores. Na verdade, eu só fico com um pouco de pé atrás, de receio, de cautela em relação ao time, porque a gente não sabe como vai ser. Você sabe muito melhor, claro, tem todas as informações, a janela de transferências. Quem vai sair, quem vai ficar, o próprio Yuri Alberto que o Silo falou, ele demonstrou que quer sair, acho que não recebeu nenhuma proposta oficial, enfim, de fato está lá, fez 2 gols ontem, mas é um cara que pode deixar o Corinthians e se deixar vai fazer muita falta. Então acho que o problema do Corinthians é o desequilíbrio. É um time que ontem mesmo, no primeiro tempo foi muito bem, depois naturalmente baixou um pouco do ritmo, mas não poderia tanto, especialmente contra um time como o Remo, que é frágil do início ao fim da partida, mas não é empolgante, mas também não é nada fora do comum. Acho que o Corinthians fez a obrigação, que era jogar bem e ganhar bem. Assim o fez. Agora, contra Rosário Central na Libertadores, jogando na Argentina, por exemplo, já é uma pedrada maior. Contra um Flamengo, Palmeiras, até mesmo nos clássicos, acho que tem que se provar mais, para poder ganhar, para poder passar um brasileiro sem sustos, como tem sido nas últimas temporadas. Ô Fabiane, podia fazer uma menção honrosa? Ontem eu não assisti o jogo, ouvi na Bandeirantes porque tava no trânsito. E a reportagem foi boa? Foi muito boa. Legal. Mas Marlon, porque se não fosse ele ontem... zagueiro do Remo. Se não fosse ele ontem, o Yuri tinha cravado mais uns 2, 3 fácil. Era 5-0 no primeiro tempo. Era 5-0. Aliás, esse Remo chegou a dar uma engrenada nos últimos 5 jogos, mas do que eu vi ontem, assim... É um time muito abaixo, assim, pro nível de uma Série A, sabe? Vai ser difícil pro Remo sobreviver, infelizmente. Tem uma torcida gigantesca, né? E o estado do Pará demorou bastante tempo pra ter um representante na Série A. Acho que desde o Paysandu em 2005, que não tinha um time do Pará representado na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, claro, eu admito aqui minha torcida pela permanência do Remo na primeira divisão. Eu prometi, eu vou atualizar vocês a situação do Memphis, que a gente veio repercutindo durante a semana, que o Corinthians ele faz a proposta pro Memphis e o Memphis devolve com a contraproposta, né, pedindo 3 anos de contrato, que era a grande novidade, e o Corinthians tinha um pé atrás, porque ao final desse possível contrato de 3 anos, o Memphis teria 35, e aí talvez ele não tivesse o rendimento esportivo que ele teve nesses últimos 2 anos. Então, o Corinthians recolocou algumas condições na mesa, o Memphis ele fez novas concessões no contrato dele, e ele entende, o staff do Memphis entende, que eles chegaram ao limite nessas negociações com o Corinthians.
Então agora, Marcelo Paes, Stabile, seja lá quem estiver representando o Corinthians nas conversas, ou vai ou racha. Se tiver acordo agora, ele fica. Se não tiver, ele não fica. Foi a última contraproposta do Memphis Depay. Qual que é a diferença dessa proposta em relação à outra? Os 3 anos se mantêm, porque é o entendimento do Memphis de ser a forma mais segura dele receber os 40 milhões de reais que ele tem direito do Corinthians do atual contrato que o clube ficou devendo para ele. Em 3 anos você consegue parcelar em até 36, fica uma parcela ali de um pouco mais de 1 milhão por mês ainda, né? Ainda é uma parcela gorda, Jesus. Mas o Memphis ele pensou o seguinte, se eu fizer 2 anos de contrato, essa parcela vai ser de 3 milhões. Duvido que eles me paguem. Sei lá, enfim. Mas de 1 já vai ser difícil. Exato. Ele tentou fazer de uma forma mais segura para garantir que ele vai receber esse valor. A outra mudança que ele não faz mudança no prazo, ele mantém os 3 anos. O que ele muda principalmente ele tinha pedido X fixo e Y em variáveis. O que são as variáveis? Ganha conforme gol, ganha conforme assistência, aquela chamada produtividade bem menos robusta do que no último contrato. Inclusive a dívida que o Corinthians tem com ele tá ligada aos bônus e às metas e não a salários e a imagem. Ele troca, ele pede um fixo menor e uma variável maior. E isso foi do agrado do Corinthians, porque o Corinthians falou, opa, então é uma forma de eu manter o Memphis motivado por aqui, porque quanto mais gols ele fizer, mais ele vai receber e naturalmente o Corinthians vai ter maior retorno dentro de campo. Eu ouvi hoje de manhã, antes dessa contraproposta do Memphis, de uma pessoa importante da diretoria, que estava mais pro sim do que pro não. Ou seja, estava mais para renovar do que não renovar. Porque caso o Corinthians não renove com o Memphis, dia 1º de agosto ele pode ir à FIFA e protocolar um pedido para que o clube pague esses 40 milhões de reais a ele. Se o pedido for atendido pela FIFA, será uma causa trabalhista muito simples. Pode virar um transfer ban. Em virando o transfer ban, claro que a justiça vai arrastando a situação, é processo para lá e para cá, vai ter incidência de juros, vai ter incidência de multa, e esses 40 milhões, no estalar de dedos, viram 70, 80. E como é transfer ban, ou paga à vista ou esquece. Então o Osmar Stabile está muito receoso em passar uma bomba para o próximo presidente do clube, que é, eu deixo o Corinthians aqui e você tem que resolver esses 80 milhões à vista, senão você não contrata ninguém. Então o Osmar Stabile tá com muito medo de passar essa dívida do Memphis adiante e ele entende que a renovação do contrato é o melhor dos caminhos. Claro que o Corinthians quer fazer de uma forma que seja menos onerosa para ele, mas nesse momento tá caminhando bem a renovação do Memphis com o Corinthians. Hoje é dia 24 de julho, tem mais uma semaninha de contrato com o Timão, vamos aguardar a definição já para as próximas horas ou dias, mas caminha muito bem para que o Memphis permaneça no clube. Certo, meus amigos? Quero ouvir vocês, Memphis Depay. Ô Fabiane, e ele tem trabalhado durante essa semana, não? E aí, eu queria só mencionar, até do que você trouxe, que legal do Stabile tá pensando na gestão... Que pode ser dele, né? Ele pode concorrer. Porque existe ali eu entendi, existe ali um Exato. interesse. Não vou me ferrar lá na frente. Exatamente. Pode ser dele. Porque, infelizmente, o que a gente está vendo na gestão, principalmente dos 3 times ali, São Paulo, Santos e Corinthians, nas últimas gestões, eles acabam não pensando nas próximas, né? Passar a bola, né? Passar a bola, exato. Sobre a pergunta que você fez a respeito do Memphis, ele tá em Ibiza, né, ainda, ele tá de férias, ele vai ter 25 dias de férias, assim como os outros jogadores. E, inclusive, ele tá acompanhado do Diego Pereira. O Diego Pereira ele foi preparador físico do Corinthians na época do Ramon Dias. E como o Diego Pereira trabalhou mundo afora, ele era um dos poucos da comissão técnica que falava inglês à época. Ele foi um tradutor do Memphis no Corinthians, eles criaram uma relação muito boa e ele levou o Diego Pereira lá para Ibiza para dar andamento a esses trabalhos. Ele é esperado no sábado no CT do Corinthians. Ciro. Sábado? Que legal. Vai deixar Ibiza e chega num sábado. Chega num sábado. Cara, você vê o absurdo. Sábado amanhã, no caso, né? Entre amanhã e segunda-feira. Você vê o absurdo que foi esse contrato inicial que o Corinthians fez com o Memphis. Tanto que virou uma bomba relógio que o Corinthians hoje é refém dele mesmo. Não é refém do Memphis. O Memphis está na dele. Alguém foi lá, chamou, contratou, ele assinou, fez a parte dele. Mais ou menos, jogou pouco, não sei o quê. Isso não interessa. Assinou, tá lá, tá protocolado, tá oficial. Hoje o Corinthians é refém do próprio Corinthians. Talvez até tecnicamente, eu acho, não vale você fazer 3 anos. Mas o Corinthians não está pensando mais no Memphis como atleta. Está pensando no Memphis como um adversário na justiça. É verdade. A hora que botar no homem da toga ali, fala, olha, tá me devendo 40 milhões aqui, se não pagar vai virar 80, como você bem explicou. À vista. À vista, não tem como pagar para um time que já tem uma dívida de 2, quase 3 E aí, milhões. olha a bola de neve, Silo, desculpa interromper. Você precisa pagar 80 à vista. O que o Corinthians vai fazer no desespero?
Alô, Daicoval, alô, Itaú, me empresta 80 a 15% de juros ao ano, CDI mais 3, 18. E aí esses 80 vira 120, então 40 vai terminar em 200 lá na frente. Mas isso é culpa do próprio Corinthians. O Corinthians hoje é refém do Corinthians, não é refém do Memphis, do contrato que o Memphis está... O Memphis está pensando no lado dele, tá certo? Se eu diluir isso em 3 anos, é mais fácil dos caras me pagarem. Acho que não vão pagar. Acho que essa briga aí vai ficar pro Stabile, para quem vier, não sei. Não tem como pagar isso. Vai virar 80, não tem como pagar para um jogador. Vou falar, esse valor à vista é só Flamengo e Palmeiras e olhe lá, hein? E olhe lá. Então, você fica olhando o desempenho do Memphis nessa primeira metade de 2026, o que faz você confiar que tecnicamente, taticamente, fisicamente, o Memphis possa mudar da água para o vinho, assinando esse contrato e chegando amanhã aqui? Não vai mudar. Então você vai tentar tapar o sol com a peneira, tentar diminuir um prejuízo que já está assumido, é público e é vergonhoso esse contrato que o Corinthians fez com o Memphis. Eu vou além. Qual que é um questionamento que a gente se fez essa semana. Qual o novo objetivo do Neymar, por exemplo, nessa volta ao Santos? Qual o novo objetivo do Memphis? Quando o contrato discutido era de 2 anos, falava-se muito na Eurocopa de 2028, né? Dele defender a seleção holandesa. Eu particularmente acho difícil. Mas aí eu acho que o ganho do Corinthians é colocar algumas variáveis esportivas, né? Então gols, assistências, enfim, a motivação seria mais dinheiro. Não que ele necessariamente precise de mais dinheiro, né? Mas eu tenho esse pé atrás também, e eu jamais faria acordo por 3 anos, tá? Não, eu acho um completo absurdo. E outra, ele não está olhando esse ganho que ele vai ter por número de jogos, por gols. Ele está olhando o montante da dívida. Sim. É isso que ele está mirando. Eu acho que, respondendo a sua pergunta, na minha opinião, ele está olhando essa duplicata e o jeito dele receber essa duplicata. Botaram lá para pensar, falou, cara, você tem uma chance. Que eles assinem por 3 anos e parcelem isso daí. Senão você vai virar uma briga eterna, que ninguém sabe onde vai terminar. Ó, vou dar uma última de Corinthians aqui pro pessoal que segue conosco nos Donos da Bola, em 107.3 FM. Hoje, no período da manhã, e vocês acompanharam essa informação em primeira mão nas redes sociais da Bandeirantes. Aliás, sigam a Bandeirantes no Instagram, que agora temos muitos conteúdos dos clubes por ali para vocês acompanharem. A informação de que o Corinthians quitou um de seus 4 transferbans. Agora não são mais 4, hein? São só 3 para o Corinthians resolver. E aquele que foi resolvido foi o menor desses transferbans, que diz respeito às custas processuais que o clube deixou de pagar em outras movimentações de processo e ficou devendo à FIFA cerca de $225 mil, tá? O Corinthians pagou esse valor pela manhã, eliminou esse transferban e agora tem outras resoluções pela frente, como eu disse, é o menor dos bans, né? Ainda tem Martinez, ainda tem Charles e ainda tem a CNRD aqui no Brasil, esse é o mais complicado, porque não basta pagar. Você tem que pagar e contar com a boa vontade dos seus credores para que esse transferban caia, tá? Então são outros problemas que o clube tem ainda para resolver e tentar melhorar a sua situação, pelo menos de conseguir contratar atletas no mercado, porque vai ter que sair gente, como o Diniz falou. Você perder e não repor, fica difícil, né? Ainda mais se for um Bidon, se for um Yuri Alberto, se for um André. Então pro Corinthians ir pro mercado vai ser essencial, a depender das movimentações nessa janela de transferências, mas é uma boa notícia, um dos 4 transferbans caíram. E eu fui perguntar, né, pô, de onde que veio o fluxo de caixa aí pro Corinthians pagar esse transferban? E o que me falaram é que o Corinthians pagou esse transferban antecipando as receitas que ele teria a receber em agosto. Parte das receitas que ele teria a receber em agosto da Fatal Fans. A Fatal Fans é o polêmico patrocinador do Corinthians, ligado à divulgação de conteúdo adulto na internet. E o Corinthians antecipou parte de uma parcela que teria a receber em agosto e quitou essa quantia. O que me chama a atenção é o Corinthians anunciou a Fatal Fans como a única forma de manter ativos os esportes olímpicos do clube e também o futebol feminino em meio a essa dura crise financeira no clube. Uma vez que esse dinheiro da Fatal Fans vai para o futebol masculino, eu acho que desvirtua totalmente a necessidade de você ter um patrocinador que divulgue conteúdo adulto publicamente. Então, para mim, perdeu o sentido, eu lamento bastante e espero realmente que dentro do Corinthians, o Corinthians não se enfie em uma situação que ele precise ficar de joelhos para o patrocinador que for para se manter vivo. Eu acho que tem que chegar um dia que os esportes olímpicos do Corinthians vão ser autossustentáveis, que o futebol feminino do Corinthians, que outrora foi autossustentável, se mantenha dessa forma. E claro que para o clube ele só tem a perder em uma situação como essa.